Aí, gente, eu queria mostrar uma curiosidade para vocês, falar de uma curiosidade para vocês aqui. Tá vendo essa planta seca no meio da lavoura aqui? Eu tô aqui no meio de uma lavoura, ali tem uns pés de milho secos ali, ó, no meio dos verdes. E aqui tava cheio de pé de milho pequenininho. Uns bem pequenininhos que não foram plantados, eles nasceram da colheita anterior. Aqueles lá a mesma coisa, nasceram da colheita anterior. E aí o produtor passou um produto aqui, um veneno, né? Que matou os grandes, aqueles grandes lá, eram umas moitas bem grandes, como ali, ó. Como lá, só que aqui está no meio da soja. Tá vendo? Aí aqui e aqui está no milho. Então matou os grandes e matou os pequenininhos. Os bem pequenininhos que tinha aqui, não esses aqui. E aí eu perguntei como é que vocês fizeram para matar os grandes, os pequenos e os médios. Não morreu, não teve nada, não sofreu nenhum dano. Como é que pode isso? Aí aqui um seco no meio dos outros. Como é que pode isso? Aí ele me explicou que não, isso aí é porque é um produto próprio para semente transgênica. Então essa semente, esse milho que está plantado aí, ele é transgênico. E o milho que tinha aí, ele era convencional. Então eu falei, não, que interessante, né? A ciência, a tecnologia, como que pode? Esse veneno é jogado no meio do milho, mata um tipo de milho e fica outro tipo de milho, mesma planta praticamente. Só que na verdade não é a mesma planta. Que a semente transgênica, ela acaba se transformando numa nova planta. É incrível, mas é uma nova planta. Isso aqui é um milho transgênico, aquele lá é um milho convencional, é uma nova planta, é uma outra planta. A semente transgênica, o grão transgênico, ele é modificado, né? Ele é modificado geneticamente, através de técnicas de transformação genética e fazendo com que as células se multipliquem e acaba que se transforma numa nova planta, uma planta diferente. E parece que nem é milho. São chamados OGM, organismo geneticamente modificado. É interessante. Então matou o milho no meio do milho. Matou o milho pequeno e o milho grande no meio do milho médio. Mas o que morreu era convencional. Era uma planta normal, uma planta natural. E esse que ficou, que não sofreu dano nenhum com o veneno, apesar de também ser milho, é o genético. Você vê como que são as coisas, né? E a gente acaba que come um grão que é diferente. É o milho, mas é uma planta diferente. É incrível isso, é difícil até para explicar. Para vocês terem uma ideia, eu conversei com o pessoal também, uns produtores lá em Sinop. Eles me falaram o seguinte, ó. Nós plantamos um milho convencional no meio do milho transgênico. E os porcos, as queixadas, que né, na época de milho invadem, né, a plantação de milho, as queixadas eles entram no meio do milho transgênico, vão até o milho convencional, sem comer o transgênico, vão comer o convencional que está lá no meio. E eles não comem o transgênico, eles preferem comer o convencional, não mexe no transgênico, vai lá no meio comer o convencional. A gente plantou no meio para ver se enganava eles, eles foram lá e acabaram com o convencional. O transgênico ficou. Então você vê, os animais eles sentem a diferença. A gente come e não vê a diferença, não sente a diferença, mas é uma outra planta. É uma outra planta. É incrível, mas é. Beleza, pessoal? Mais uma curiosidade aí para vocês aí. Abração.